aí eu começo, Deus me deu a direção para ver aqui uma passagem que está lá em João 16, onde o João fala, né, que Jesus estava com seus discípulos, né, e ele falou assim, ele já estava preparando os discípulos, porque ele ia ter que subir na cruz, né? Ele fala assim, mais um pouco, né? Quem conseguiu abrir aí João 16 até 18, fala assim, mais um pouco e vocês me verão, e vocês não me verão mais. Algum tempo depois, me verão novamente. Então, alguns dos discípulos perguntaram entre si, o que ele quer dizer? Mais um pouco e vocês não me verão, e algum tempo depois, me verão novamente, e vou para o Pai. E o que ele quer dizer com um pouco mais um pouco? Não entendemos, né? Então, ele estava falando entre ele, né? E lá, e Jesus, né, mais para frente, né, em João 16, 32, Jesus fala assim, mas se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados, e cada um seguirá o caminho e me deixará sozinho, mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Aí ele completa no verso 33, eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou anime-se, porque eu venci o mundo. Feche seus olhos, vamos orar, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse culto, por essa oportunidade que nós estamos aqui trazendo a palavra, Pai, o Teu Evangelho, Senhor Deus. Eu peço agora que o Espírito Santo venha ministrar essa palavra, trazer a direção para essa noite. Pai, não seja eu a falar, mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que o Espírito Santo possa me direcionar nessa mensagem. Eu te peço e já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, Jesus fala o seguinte, eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Então, Jesus está falando o seguinte, olha para mim, entenda o que eu estou dizendo para vocês, né? Ele começa dizendo que mais um pouco e vocês não me verão mais, algum tempo vocês me verão novamente, né? Então ele está falando, né, que ele vai ser tomado, vai ser preso, vai ser crucificado, vai ser morto, mas eles verão ele novamente, né? Também verão novamente, Jesus vai ressuscitar. Então, ou seja, Jesus está falando e ninguém está entendendo nada. Imagina, nós estamos entendendo já hoje melhor, porque nós temos a Bíblia, nós temos todos os evangelhos que foram escritos, falados, pregados, né? Mas imagina os discípulos, o que Jesus está falando, né? Então, mais uma coisa, Jesus está falando o seguinte, eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo, vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus, além da salvação, não é mais do que a salvação, né? Porque a salvação é a nossa maior conquista, né? Com a morte de Jesus na cruz. Mas Jesus, ele também veio para trazer paz para nós. E seguimos a Cristo. Então ele fala o seguinte, tudo isso eu falei para que tenham paz em mim. Então, eu sei que Jesus fala o seguinte, não vai ser fácil. Ele falando para os discípulos, no mundo tereis aflições, né? Daqui a pouco vocês vão ser espalhados, e nós sabemos o que aconteceu, né? E tudo o que aconteceu, para até chegar no nosso tempo. Como é que foi a situação do discípulo? Imagina, né? A situação, se hoje você fala que a sua vida é uma vida agitada, que, né, não é fácil, imagina lá, os seguidores de Jesus, né? Imagina naquele tempo. Então, Jesus está falando assim, mas eu quero que tenham paz em mim. Olha para mim, entenda o que eu estou falando, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é nessa linha, né? Nessa direção de ouvir o que Jesus tem falado, falou para os seus discípulos, que ele nos ensina, né? E nós, nós temos aqui como seguidores, né, de Jesus, né? Também nós acompanhamos o Evangelho para aprender mais e mais para a nossa vida. Eu tenho tirado muito proveito do Evangelho, espero que você tenha também essa visão, né? O que o Senhor quer me ensinar? O que eu aprendo com isso?
Porque às vezes a situação, como eu disse, nós temos picos e vales, né? Tem hora que as coisas ficam bravas, né? E o que eu aprendo? Como é que eu passo por essa situação? Porque Jesus falou o seguinte, ó, no mundo tereis aflições. Não vai ser fácil, não. Mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo, né? Então, vocês também vencerão, né? Essa é a mensagem. Aí, eu convido você a abrir também em João 10, 9, né? Que ele fala assim, né? Jesus está falando da porta das ovelhas, é uma outra passagem, né? Um outro momento, ele está falando da porta das ovelhas, e ele fala assim, sim, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pasto. Né? Então, Jesus está falando assim, eu sou a porta. Né? Quem entrar por mim, né, entrará e sairá e encontrará pastagem, encontrará pasto. Ou seja, né, a pessoa que estiver em Cristo, ele vai ter amparo, né, não passará necessidades. E não estou falando aqui de recursos. Mas aí, na sequência, ele fala no verso 10, né? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham uma vida plena que satisfaz, nessa versão da NVI. Então, eu sou a porta. Então, Jesus não está falando, não é porque ele era marceneiro, o pai dele, filho de marceneiro, o pai dele fazia móveis, e Jesus não está falando, eu sou a porta, eu sou de madeira, nada disso, né? É um sentido figurado, né? Jesus está falando, né? Então, essa analogia, né? Essa comparação que Jesus faz o tempo todo na Bíblia, então, são formas figurativas de expressão, né? Que ele usa, né? Então, ele não está dizendo, quando ele fala assim do bom pastor, né, que ele é o bom pastor, que nós somos as ovelhas, ele não está nos colocando como animais. Pelo contrário, ele está falando o seguinte, a ovelha e o pastor. Como é que ele pastoreia, como é que as ovelhas são pastoreadas, né? Então, nesse sentido, nós vamos ver que Jesus ele tem assim, usado expressões, né, alegóricas, assim, né, comparações bíblicas, que para a gente poder entender a mensagem que Jesus está trazendo. Então, a Bíblia é cheia dessas comparações, e eu vou usar aqui, né, a palavra de hoje, nós vamos falar sobre porta, tá? Então, a questão da porta, né, que Jesus usa, né, tem muitas referências bíblicas sobre a porta, e Jesus fala assim, eu sou a porta. Quem entrar por mim, né, como nós lemos agora há pouco, né, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Né? Então, eu sou a porta. Então, nessa passagem, né, quando Jesus fala, eu sou a porta, tem hora que ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, eu quero usar aqui a direção da palavra de hoje, falarmos 3 tipos de porta, né, que nós temos aqui para ministrar aqui para a igreja hoje, né? E para isso, a primeira referência aqui é Apocalipse 3:8. Abra comigo aí. Olha o que o Senhor está falando lá na carta para a igreja de Filadélfia, né? Tem aquelas cartas às 7 igrejas, né? Então, quando ele fala aqui Apocalipse 3:8, ele está falando para a igreja, para o anjo da igreja de Filadélfia. Ele fala assim, ó, conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então, ele fala no verso 8, que tem poucas forças, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, o Senhor está falando o seguinte, né? O seguinte, olha, conheço, né, as tuas obras, né? Então, eu sei que você não negou, ele fala o seguinte, né, ele começa falando, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tem pouca força, que vocês são pouca força, mas tem uma coisa boa, guarda a minha palavra, né? Você tem sido fiel à palavra. Então, por isso, eu coloquei diante de ti uma porta aberta.
Então, nós vamos falar sobre 3 tipos de porta. E a primeira porta que nós vamos falar é portas abertas. Tá? Então, quando a palavra de Deus está trazendo para nós sobre porta aberta, o que o Senhor está falando? Qual a diferença das portas que nós temos nessas menções aqui na Bíblia, né? Então, a diferença, né, de outras portas, sim, porque essa porta que Deus está falando aqui para a igreja aqui, Ele está falando assim, eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, amém? Então, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, isso é uma coisa assim, muito importante que o Senhor colocou no coração para estar ministrando aqui para a igreja, né? Qual a diferença das portas que nós vamos citar aqui? Então, a porta que nós estamos falando aqui, né, você vai falar assim, por exemplo, se você pode ter vários tipos de situações de porta, né? Por exemplo, uma porta de emprego, né? Vou dar um exemplo. Se você tem uma empresa, uma porta de negócios. Se você tem, assim, um relacionamento, né, uma porta na sociedade para você ter uma posição, uma porta... Enfim, tem vários tipos de porta, mas eu quero colocar aqui um exemplo. Qualquer porta que você possa pensar, pensa num exemplo, uma porta de relacionamento. Essa porta de relacionamento, se você conseguiu esse relacionamento através de pessoas, né? Olha, conheci um parente, acontece muito isso, né? Que conhece aquela empresa, que é um grande cliente, e eu não tinha acesso naquela empresa, né? Não tinha acesso. Ixi, ligava lá, desligava o telefone, nem me atendiam. Mas, através de uma pessoa conhecida minha, eu falei, você conhece alguém lá na empresa? Conheço, né? Então, através dessa pessoa, né, você abriu uma porta para você naquela empresa, você foi bem recebido, é tão bom, né? Quando você tem uma referência, tem uma indicação, né? Então, essa porta aberta por aquela indicação, pode ter um cunho político, por exemplo, né? Olha, eu falei com uma pessoa lá, né, e ele indicou, abriu aquela porta para mim. Então, o que nós estamos falando, né? Que essas portas de relacionamento, de amizade, de influências, né? Elas podem fechar, sim ou não? Com certeza. Se aquela pessoa que te indicou, de repente, né, ela pisou na bola lá no relacionamento lá, né? Ou você era daquele relacionamento vindo daquela pessoa. Falou assim, não, todos os clientes que ele indicou, corta. Pronto, né? Fechou a porta. Então, nós estamos falando o seguinte, porta que o homem abre, que você consegue, através de amizade, o pastor indicou, né? Mesmo que eu tenha indicado, pode fechar. Às vezes, você está num emprego maravilhoso, conseguindo, através do seu diploma, do seu, né, toda a capacidade sua, e tem um chefe lá, que é o cara que manda e desmanda, né? Eu tinha um diretor, né, na empresa, eu trabalhei no banco, ele falava assim, né, o cara que manda prender e manda soltar, então é o cara. E aí, esse cara, pelo relacionamento, te colocou lá, ele era né, uma pessoa que te conhecia, você capaz, diploma, capacidade, tudo mais. As oportunidades, ele dava pela amizade, ele falou, não, primeiro é você, né? E aí, o que acontece? Está tudo bem, você está vivendo momentos maravilhosos, né? Você foi promovido, você está falando assim, agora eu tenho um emprego, eu tenho uma oportunidade, uma porta maravilhosa, né? Estou tranquilo. Não está tranquilo, por quê? Aquele chefe mudou, ou saiu da empresa, sei lá, por alguma razão foi demitido, entrou outra pessoa no lugar dele, que não vai com a sua cara, né? E aí? Fechou aquela porta, né?
Fechou aquela porta e aí e acontece muito isso. Eu não me lembro com quem que eu estava conversando esses dias. Quando eu trabalhava no banco, eu trabalhei em várias regionais, né? E eu me especializei numa área de crédito imobiliário. Minha carreira maior começou em Campinas, né? Eu era o regional de Campinas, cuidava da região toda. Depois eu fui para Belo Horizonte, fui para o Rio de Janeiro, vim para São Paulo, depois fui para a Cidade de Deus. Quando eu estava em Campinas, né, eu era supervisor regional, né? Então, cada regional tinha um supervisor regional que cuidava o Brasil. O banco estava estruturado assim. E além do supervisor regional de crédito imobiliário, que era o meu papel, eu tinha um diretor regional da área comercial do banco. Esse era o dono da regional, né? Ele que é a palavra maior, porque ele é diretor. E aí, já fazia uns 4 anos que eu era supervisor regional, né? Uma carreira bem estabelecida. Aí o banco tem muito de transferir as pessoas, né? Aí transferiu esse homem, né? Veio um diretor regional de Presidente Prudente para Campinas. E esse diretor regional, ele tinha um compadre lá em Prudente, né? O pessoal tem muito disso, de compadre, né? Que era supervisor regional dele, e ele deve ter prometido para ele que ele estava sendo transferido para Campinas, mas que ia transferir ele para Campinas também, né? Porque os dois eram assim, né? Eram muito amigos, né? Só que tinha um Aguiar lá em Campinas. Olha, aquela palavra, porta que o homem abre, né, ela fecha. Mas porta que Deus abre, não fecha. Irmãos, esse homem, muito competente, muito capaz, e estava na posição dele. Como diretor regional, ele tinha poder de montar a estrutura dele. E ele veio, eu fiquei sabendo tudo depois, né, com essa incumbência de trocar a pessoa lá, né, trazer o compadre dele. Só que ele não sabia quem encontrar o Aguiar, uma pessoa abençoada por Deus, capacitado. Então, olha, foram mais de 2 anos de tentativas. Ele ligou para a Cidade de Deus, né? Falou com a diretoria, falou um monte de coisa. O pessoal falou assim, olha, ninguém vai mexer com ele, não, porque ele é um dos melhores profissionais que nós temos e nós não queremos abrir mão dele. E pronto. Embora ele era diretor, né? Mas Deus é maior, né? E o que aconteceu? Ele não deixou de fazer a vontade dele. Ele tinha um assessor do diretor, que era outra função. Ele demitiu o assessor e trouxe o compadre dele com o assessor. Mas que trouxe. Então, é isso que eu quero colocar. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Tá? Diferente. Então, nós estamos falando aqui, né, a porta, quando nós temos aqui uma porta aberta por Deus, nem que os demônios se reúnam. Tudo. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Amém? Então, não tenham dúvidas que a gente tem que entender o seguinte, né? Porta que o homem abre, porta que você consegue e tal, essa pode fechar. Tranquilo, você está sujeito, né? Mas porta que Deus abre, ninguém fecha. Isso é uma coisa muito importante para nós entendermos. É Deus que está abrindo essa porta, é Deus que te deu, né? Então, eu tenho uma palavra que eu já preguei aqui, Eclesiastes 11:2, que fala assim, lança seu pão sobre as águas. Depois de algum tempo você o recolherá, né? Então essa palavra, ver se eu tenho ela anotada aqui. Essa palavra, ela
Ó, então ela fala o seguinte, ó, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte-o com 7 e ainda 8, porque não sabes o mal que sobrevirá à terra. Irmãos, eu estou falando, essa administração aqui, eu estou também falando um pouquinho do meu testemunho de vida e experiência com Deus, né? Irmãos, na minha vida, né, eu vim lançando o meu pão sobre as águas. E uma hora, você colhe. Eu não estava sabendo, mas isso aqui é uma semeadura. Você semeia, você colhe. O que você tem semeado? Se você tem acreditado na palavra, se você procura fazer o bem, se você é uma pessoa justa, uma pessoa que, né, traz primeiro o princípio, né, de reconhecer o que é certo, né, ser uma pessoa correta, íntegra, Deus, né, Ele quer que você, né, abençoe, porque nesse caso aqui, eu estava dizendo o seguinte, a vida inteira, na minha carreira, a minha esposa brigava comigo o seguinte, né, olha, brigava assim, né, ela falava assim, né, eu já tinha mais de 35 anos de banco, né, eu falava assim, você, qualquer hora, o banco vai, né, e eu já estava me aposentando pelo INSS, né, e quando a pessoa aposenta aí, fala, não, esse já está aposentado, tal, né, e eu continuava no mesmo ritmo. Entrava às 7, você conhece aquela história, você entra cedo, em compensação sai tarde? O banco é assim, né? Pelo menos na minha época. Você saía tarde, mas assim, eu não tinha tempo, porque eu estava me dedicando. Eu estava lançando meu pão sobre as águas, sem saber, sem conhecer essa palavra que eu vim conhecer depois, eu já fazia isto. Então, todo esse reconhecimento de fazer aquilo, né, ajudar o próximo, fazer mais do que, se Deus pedir para você, se a pessoa pedir para você andar uma légua, ande 2, né? Fique no crédito. Fique no crédito. Mas é tão bom a gente ficar no crédito, não é? Irmãos, se eu falar para vocês quantas pessoas que assim, falar, ó, essa aqui falou que no dia que saísse o financiamento da casa dela, ela te dá um churrasco. Tem mais de 1000 churrascos aí para ir, que eu não sei quanto, nem onde. Então, você não pede por você andar uma légua a mais. Isso você está lançando o seu pão sobre as águas. E a palavra que eu li aqui para vocês está dizendo assim, ó, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes o mal que sobrevirá à terra. A gente não sabe o que vem depois. Então, se você estiver no crédito, né, vai chegar uma hora que você pode precisar e aquele pão vai voltar para você. Então, o teu pão não é o pão que está sobrando, é o teu pão, né? Então, lança ele sobre as águas, né? Então, tem gente que fala o seguinte, se estiver sobrando, eu ajudo. Não, você está vendo que precisa de ajuda, precisa fazer alguma coisa e está na sua condição, lance o teu pão, não é o pão que está sobrando, tá? Então, nisso aqui, né, quando chegou a hora, por exemplo, né, eu falava um dia, o banco vai me desligar, né, porque é um processo natural de todas as grandes empresas renovar. E aí um dia o diretor me chamou lá e falou assim, ó, Gá, tenho 2 notícias para você, né? Uma boa e uma ruim. Ele reuniu toda a diretoria lá e falou assim, pronto, né? Qual que você quer primeiro? Eu falei assim, não, pode começar com a ruim, então, né? Aí ele falou assim, a má notícia é que eu estou pedindo o seu cargo. O cargo é do banco, pode pedir a hora que quer, fazer o quê, né? Aí ele falou assim, bom, e agora a boa notícia é que eu quero convidar você para ir para a Associação dos Bancos, né, para representar lá, como executivo lá na Associação dos Bancos. Ou seja, eu não fiquei nem 15 segundos demitido. E eu nunca, e a minha esposa falava com razão, né? Você está se preocupando, o dia que você sair do banco, você vai fazer o quê? Né? Nós vamos viver de aposentadoria só, né? Com tanta coisa. Mas a gente não tinha tempo, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo.
Então, mas você estava lançando o pão sobre as águas. Então, aí o que aconteceu? Porta aberta por Deus. Né? Uma porta que Deus já preparou para mim. Eu não sabia. Eu sempre falo, eu nunca sonhei, né, que um dia eu fosse ser representante dos bancos onde eu trabalho. Né? E aí, o presidente da BCIP na época, que era o diretor aqui no Bradesco, o mandato era 2 anos, renovado por mais 2 anos. E aí eu falei o seguinte, bom, por 2 anos eu estou garantido, quem sabe 4. E tudo bem, porque se ele tivesse demitido e não tivesse a oportunidade, eu não sabia aonde eu ia trabalhar. Glória a Deus, Senhor Deus, né? Que o Senhor abriu essa porta maravilhosa. Aí, vou para lá, o presidente foi 2 anos, foi reconduzido ao cargo, mais 2 anos. Aí saiu ele, veio um outro presidente de outra instituição. Eu falei assim, bom, agora ele pode trazer a turma dele. De novo, porta que Deus abre, ninguém fecha. Veio outro presidente e eu fiquei mais 2 anos, e mais 2 anos, 4 anos. Falei, caramba, eu pensei que ia ficar 2, já fiquei 4, agora já estou a 8, né? Aí vem outra eleição, outro presidente de outra instituição. Falei assim, agora, né, tem que estar pronto, né? Mas não. Passou o mandato, e agora nós vamos ter eleição de novo. Mas sabe o que eu faço? Eu já falei aqui. Todo dia de manhã, eu chego lá no escritório, eu olho assim no relógio, tem o horário, né? Eu falo assim, Senhor, obrigado por eu estar mais um dia aqui. Eu sei que eu vou estar aqui até o dia e a hora e o minuto que o Senhor quiser. Por quê? Porta que Deus abre, ninguém fecha. Amém? Então, irmãos, nós temos uma diferença muito grande quando nós falamos assim, portas abertas por Deus. Aquela porta que Deus abre, né, ninguém fecha. Então, nós temos que entender, né, que às vezes uma porta que Deus abre pode ser aquela pessoa que tinha tido um diagnóstico de câncer, né? E que foi para a quimioterapia, orou, confiou e tal. Aqueles sim que o médico deu, olha, não tem mais câncer. Essa é uma porta que Deus abre, não tem mais câncer, acabou. É uma porta, é uma bênção de Deus, é um carinho de Deus. Falou assim, olha, você teve, mas não tem mais, né? Isso aí também é uma porta que Deus abre para você. Fala assim, olha, você está curado, né? Porque muitas pessoas, né, se desesperam. Mas se Deus escrever lá, curado, né, acabou, né? Você toma posse daquilo ali, né? Quando nós falamos aqui, né, de uma porta aqui, nós podemos falar também quando o jovem vê lá o nome dele lá aprovado na lista de vestibular. Quando você vê lá o seu nome, né? Eu creio que aqui muitos passaram por essa situação, né? Ali, ó, fulano aprovado. Ali é uma porta que Deus abriu para você, e essa porta ninguém fecha. É sua, né? Deus te deu, né? E Ele tira também, mas ninguém. Pode o inferno se movimentar, mas aquilo ali é uma conquista, né? Então nós temos assim muitas situações que nós entendemos aqui como porta, né? Uma segunda-feira, por exemplo, que toca o telefone, a pessoa desempregada, e vem depois de você fazer mais de 30 entrevistas, vem uma ligação, que é da empresa que você fez o teste de seleção e você foi aprovado. Traz os documentos para ser admitido. Né? Isso aí é uma porta que Deus abre, né? Então, você tem que entender o seguinte, né? Então, quando você toma posse daquilo ali, que foi se sentir no coração, que Deus abriu aquela porta para você, então, a porta que Deus abre é aquela porta que você sente alegria e fala assim, eu vou dar um testemunho, né? Coisas grandiosas que Deus concede, né? Que Deus é resultado de oração, né? Aquela mãe, né? Usando aqui o exemplo, né? Que o filho
volta para casa e fala assim, olha, estou curado, livre dos vícios da droga, que eu creio que o Guilherme vai chegar, né? Que a gente... Então, isso aí é porta aberta, tá? O que Deus abriu, né? Que ninguém fecha. Então, quando nós entendemos isso aqui, né, a gente começa a entender que uma porta aberta por Deus, né, são situações assim que assim, é uma coisa tremenda que você tem que valorizar, agradecer, né, e tomar posse que aquilo lá não é sua. Não é sua. Você não tinha condição nenhuma. Estava dependendo de Deus, né? E aquela situação Deus te deu. Então é uma porta que Deus abre que ninguém fecha. Então, mas nós temos aí a segunda porta, que é a porta que Deus fecha. Também tem. Assim como tem a porta que Deus abre e ninguém fecha, também tem a porta que Deus fecha que ninguém abre. Então essa é a segunda porta que eu quero falar aqui para vocês. Mas, pastor, Deus não é um Deus abençoador? Como é que Deus vai fechar a porta? Então, lê comigo Atos 16. Né? Abre a sua Bíblia, Atos 16, 6. Aqui, ó. Aqui diz assim, ó. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Eu vou ler de novo. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Né? O que esses discípulos estavam fazendo? Eles foram pecar e o Espírito Santo impediu? Não. Estavam indo pregar a palavra e o Satanás se levantou e impediu? Não. O Espírito Santo impediu de pregar a palavra na Ásia. Então, nós temos que entender, né, que isso aqui mostra que a palavra, né, que nós estamos falando aqui é porta que Deus abre, ninguém fecha, mas também porta que Deus fecha, ninguém abre, e Deus também fecha a porta. E não era uma situação aqui, né, não era uma situação que as pessoas estavam indo fazer coisas erradas. Mesmo você fazendo coisas certas, mas se não for a vontade de Deus, né, Deus não te deixa. Né? Lembram a mula de Balaão, né? Que Balaão estava... Deus, aquele lá tinha motivo mesmo, né? Que ele estava desobedecendo. Né? Então a mula empacou, não queria ir, tinha um anjo ali, que ela via ele... E o cara dando reiado na mula, e aí ela fala, por que você está me batendo? Ele começa a conversar com a mula. Então, Deus, né, ele faz até a mula falar para você entender que ele não quer. Né? Então, Deus, porta que ele fecha, ninguém abre. Então, quando às vezes, né, nós vemos que situações, que às vezes, né, uma pessoa, não sei se você já viu falar de alguém, mas acontece muito lá, por exemplo, na região de Governador Valadares. A pessoa vai lá tirar o visto para ir para os Estados Unidos, não consegue. Porta fechada. Aí a pessoa fala assim, então vamos arrombar essa porta e vamos pelo México. Né? E o que acontece? Né? Quantos casos de morte, prisões, de situações assim terríveis. Por quê? Porta que Deus fecha, não arrombe, porque Deus fechou, é porque Ele fechou, né? Então, quando nós temos que, se Deus, do mesmo jeito que porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha, não arrombe, porque você não vai gostar do que você vai colher depois, porque Deus, Ele fechou aquela porta. Então, nós temos que entender que existe porta aberta por Deus e porta fechada por Deus. Porque isso é o que as pessoas não querem. Né? Ah, pastor, né? Era a oportunidade da minha vida. Né? Por exemplo, né? A pessoa está comprando um imóvel. O sonho da vida dela é sair do aluguel.
E eu também acho que ela deva se esforçar para ter um imóvel próprio, né? Só que ela quer comprar um imóvel e a renda dela não é suficiente para aquele imóvel. Só que aí o corretor que quer vender o imóvel fala assim, deixa que a gente dá um jeito, né? Você não tem renda, mas a gente dá um jeito. Irmãos, em 2008, vocês lembram da crise que deu no mercado imobiliário lá, começou lá nos Estados Unidos, né? O subprime, a crise do subprime, que quebrou o mercado imobiliário no mundo inteiro. Teve um impacto fora de série. Na época eu estava no banco e a gente recebeu a diretoria de uns bancos americanos que passaram por essa crise. Por que aconteceu isso lá nos Estados Unidos, né? A gente queria aprender com ele para não acontecer o mesmo aqui no Brasil. Então, olha só. Lá tem os brokers, que são os profissionais que agenciam financiamento imobiliário para levar para os bancos, e eles ganham com isso, né? Então, eles precisam, olha, espera aí que eu dou um jeito, né? Então, a pessoa precisava de uma renda, por exemplo, de $10 mil, para fazer o financiamento, para comprar aquele imóvel, que estava tudo certo, mas ele não tinha os $10 mil. Ele falou assim, eu só tenho 5. Não vai dar. Estou fora. Falei, não. Calma, né? E aí, como assim? Se precisa de $10 mil, né? Como é que eu vou fazer isso aqui, né? Vamos pensar uma coisa. Aí o broker lá, o corretor falando, né? A sua esposa trabalha? Não. Você tem piano em casa? Tem. Então a sua esposa é professora de piano. Ganha $5 mil, com mais 5 seu, $10 mil, está resolvido. Irmãos, isso é arrombar a porta. Porta que Deus fechou, você não arrombe. Por quê? O que aconteceu depois? Perderam tudo. E quantas pessoas eu não vi perder imóvel porque falsificou, adulterou? Isso Deus não vai abençoar nunca, né? Então, por que nós temos que entender isso? Porque quando é porta aberta, você já recebe aquilo ali na hora, você dá o testemunho, é bênção de Deus. Só que quando é porta fechada, você não é para bênção, não é para aquela hora, é para depois. Deus fechou aquela porta porque Ele tinha outra coisa para você. E quando você vai adquirir uma coisa que não é aquilo que Deus te deu, né? Então você está trazendo para a sua vida uma situação que vai custar muito caro, né? Então, porta que Deus fecha, não arrombe, porque isso depois é uma semeadura que você está fazendo que vai trazer uma situação que você não queira imaginar, né? Então, nisso aqui, nós estamos falando aqui, né, da situação de a pessoa falar, não, pastor, né, mas é a oportunidade da minha vida. Calma! Se não dá, é porque Deus não abriu essa porta para você. Não é isto. E você vai saber isso depois, quando você obedeceu, que a porta fechada, que não era para você, você não foi arrombar aquela porta. Aí depois, lá na frente, aí aparece o apartamento, o imóvel, aquela situação que Deus preparou, e você fala assim, olha que coisa maravilhosa, né? Agora que eu entendi, né, por que Deus não deu aquele lá, porque se eu tivesse pego aquela situação que o inimigo vem, né, e traz um monte de jeitinho, só jeitinho que depois... você só vai ser maldição para a sua vida, né? É que nem pessoas que falam o seguinte, né? Tem muito crente que fala assim, né? Deus me deu um carro. Aí eu falo, que maravilhoso, um carro zero. Meu Deus, parabéns, né? Mas como é que Ele te deu esse carro? Eu fui lá, né? E financiei. Eu ganho R$2 mil, vou pagar uma prestação de R$1.800. Você vai viver do quê? Como você tem coragem de falar que Deus te deu esse carro? Né? Tá bom, você quer saber se Deus te deu esse carro? Vamos ver quanto tempo você vai ficar com esse carro, né? Aí ele fica 2 meses, 3 meses, não paga, não aguenta pagar a prestação, aí o banco vem tomar o carro, perde tudo, você entendeu? Irmãos, quando nós começamos a ministrar
o curso de casados, né, para sempre, eu e minha esposa. Nós tivemos, assim, ministrando para muitas famílias aqui na região de Osasco, São Paulo, aqui. Mas eu me lembro uma situação de um testemunho muito interessante. Porta fechada, que arrombaram a porta. Um casal de pastor, né, estava participando conosco, ele já tinha uns 80 anos, ela uns 78 anos, e tinha os filhos dele também participaram lá, mas tinha uma filha, e eles testemunharam, que os pais, ela arrumou um relacionamento, né? E os pais falaram assim, não, esse não é homem para você. Não, mas pai, né? Aí o pai falou assim, não, e insistiu, arrombou a porta fechada, arrombou a porta. O que aconteceu? Não durou 2 meses, começou, o marido bebia e batia na esposa, e já fazia não sei quanto tempo que a vida dela era um inferno, né? Porta arrombada, né? Quando a gente tem aí a direção, né, de, olha, assim, essa porta está fechada, né? E você arromba aquela porta, então você vai colher aquilo que, né, você semeou. Então, nós temos aí a questão da porta fechada, né? Ela, assim como a porta aberta, né, ninguém pode fechar, a porta aberta por Deus, a porta fechada também ninguém pode abrir. E se você tentar abrir, você não está abrindo, você está arrombando. E quando você arromba, depois você arca com as consequências. Tá? Então, isso aí é o espírito da semeadura. E eu vou falar aqui de uma terceira porta, né? Então, essa terceira porta aqui é uma porta que você abre. Ué, pastor, não é Deus que abre a porta? Não, eu estou falando de uma porta que você abre, né? Abra comigo aí a sua Bíblia em Apocalipse 3:8. Não, falei errado aqui, não é Apocalipse 3:8, não. Deixa eu achar aqui que eu perdi a referência. Deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Então. A porta... Aqui. Aqui, ó. Apocalipse 3:20. A carta de Apocalipse, né, aos anjos da igreja de Laodiceia. Ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, né? Então, quem está falando aqui? Jesus, né? Então, ontem, inclusive, né, no culto aqui da conferência aqui de missionários aqui, do trabalho Eis-me Aqui, os irmãos cantaram, né? Que está à porta, né? Que já coloquei a roupa branca, né? Então, muito interessante. Então, a palavra do Senhor aqui, Jesus está falando, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, nós estamos falando aqui, né, de uma situação onde Jesus está batendo a porta, e nós temos aqui uma situação em que quem abre a porta somos nós. Aí você está falando o seguinte, olha, mas aqui... para aquela pessoa que não tem Jesus, não está falando para a igreja. Né? A igreja de Laodiceia, ela deixou, né? Ela deixou Jesus fora dos seus propósitos. Né? Então, olha o que diz aqui a palavra aqui, Apocalipse 3:21. Deixa eu abrir aqui. A palavra do Senhor Já estou com óculos novo aqui, agora já vai ficar mais fácil para achar rápido aqui.
Apocalipse 3, 21 diz assim, ó. Vou começar um pouco antes aqui. A carta de Laodiceia. Essas são as palavras ao Amém, testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheça as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, quando a gente fala aqui dessa passagem aqui, Apocalipse 3:20, a primeira, usa-se muito para falar, né, Jesus está à porta e batendo, usa-se, né, para efeito de evangelização, para você abrir a porta para Jesus entrar, mas aqui nós estamos falando de uma igreja que deixou Jesus fora do contexto, né? Então, nesse conceito aqui, na sequência aqui, ele fala o seguinte: assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo. Você diz, olha se você já ouviu alguém falar essa frase, aqui no verso 17, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Então, dou-lhe o conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, se você tornar rico. Compre roupas brancas, né? E colírios para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então, repreendo e disciplino aquele que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, Jesus está falando o seguinte, né? Uma igreja, né? E aí pode ser comigo, com você, que começou, né? Falou assim, ó, eu não tenho mais necessidade. Então, o crente, quando precisa, ele corre, ele busca a bênção, ele ora, ele entra em propósito de oração, né? Mas agora eu estou com a minha vida resolvida, né? Eu estou com a minha vida resolvida, então para que Jesus? Para que a palavra? Né? Para que ficar, né? Qual o propósito? Então, irmãos, a palavra aqui de Deus aqui está falando o seguinte, né? Apocalipse 3, antes de chegar no 3:20, né? Está falando de uma igreja que ela falou o seguinte, eu não preciso mais, né? Eu não preciso mais, estou rico, estou tranquilo. Aí Jesus, pela sua misericórdia, pelo seu grande amor, ele falou assim, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, né, e permitir que eu volte a ser parte do projeto, você entenda que o que você tem, né, você se acha rico, mas você não passa de um miserável, cego e nu. Né? Então, quantas vezes as pessoas estão na igreja, né, e começa, né, começa a achar que está tudo bem, estou resolvido, e aí ele perde, né, todo o entendimento da dependência que ele tem ainda, que Deus continua sendo aquele que vai abençoá-lo, aquele que vai trazer, aquele que capacita, aquele que tem. Então, quando a gente lê no verso 17, né, quando nós lemos no verso 17, o que a palavra diz, você diz, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu. Então, irmãos, nós temos essa parte aqui, em que Jesus está à porta e bate, né? Ele está batendo a porta, e a palavra que diz, o propósito aqui, é um convite, né, para ter comunhão novamente, para que a gente nunca perca Ele de vista, nunca perca, né, o entendimento de que foi Ele que nos trouxe do reino das trevas para o reino da luz, para que Jesus seja a essência do nosso viver, a presença de Deus na nossa vida. Não faz sentido nenhum se você falar, olha, hoje agora eu tenho tudo, se você não tiver a presença de Deus na sua vida. Então, por isso, né, que tem uma porta que nós que abrimos. Jesus,
ele é educado, né? Nós sabemos que o inimigo, se você deixar uma brecha, ele arromba a porta, ele entra na sua vida porque você deixou brecha. Jesus, ele bate, né? Depois, até no final aqui, eu quero que os irmãos do louvor puderem tocar esse louvor para a gente lembrar aqui. Ele bate, né? Porque ele sabe que ainda há uma oportunidade, uma esperança para que a gente, aquele que achou que já está tudo resolvido, né? Que é pelo fato de eu ter superado toda a minha dificuldade, não está, porque nós temos aquela palavra que Jesus fala assim do homem rico, né? Que ele tinha muitas propriedades, ele falou assim, o que eu vou fazer, né? Já sei, vou derrubar todo o meu celeiro, fazer celeiros novos, vou plantar, vou encher tudo, né? Depois eu vou ficar tranquilo, né? Aí Jesus fala o quê? Insensato, louco, né? Para que tudo isso se amanhã, né? Se amanhã pedirão a sua alma, se pedir a sua alma, para quem que vai ficar tudo isso? Então, nós temos aqui, né, uma passagem de uma porta que Jesus está batendo, né, que é nós que podemos abrir. Então, quando nós falamos nisso aqui, é uma única coisa que Deus quer da gente, o nosso coração, né? Ele não arromba, mas ele faz, dá-me, filho meu, o teu coração. Então, Apocalipse 3, 21, né? Então, uma promessa, né? Uma promessa de comunhão. Entrarei e cearei com ele. Então, irmãos, o que é a nossa vida se nós não tivermos a presença de Deus no nosso lar? O que serve nós tudo se nós não tiver paz em casa? O que adianta? Então, eu já vi, você deve ter visto também, como eu sempre falo, eu já conhecemos muitas famílias muito bem estabelecidas, realizado financeiramente, com poder aquisitivo, né, de sobra, mas sem paz. Sem paz. Então, para que adiantou trabalhar a vida inteira, formar capital, acumular riqueza, né, e não ter paz? E não foi isso que Jesus falou assim, olha, eu tudo isso estou falando para vocês para que tenham paz em mim. Então, muito bem dizia o Davi, né? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que meus pés estejam na tua presença eternamente, né? Que meus pés estejam sempre na tua presença. Então, isso é o que mais importa para nós. Então, isso, né, é a porta que o Senhor está falando, essa eu não vou abrir. Essa não é Deus que abre, essa somos nós. E é a única passagem que o Senhor pede para nós, né? Dá-me, filho meu, o teu coração. Eu quero encerrar aqui com uma passagem que está em 1 Coríntios 15, 19. Que Paulo fala o seguinte, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais miseráveis, né? Então, aquele que vive nessa vida aqui só para poder acumular riqueza, ter retorno, ser bem-sucedido, né? Esquece, né, que a nossa maior riqueza, né, é a salvação, né? Quando nós temos aqui, né, a palavra diz, né, que o que o Senhor tem para nós, né, a vida eterna com o Pai, é um presente tão grandioso, e nós, por termos sido escolhidos para sermos filhos de Deus, raça eleita, povo santo, raça eleita, sacerdote real, para nação de propriedade exclusiva de Deus, para as obras que Ele de antemão preparou para que nós reinássemos nela. Então, irmãos, veja como nós somos especiais para Deus, né? Eu estava lembrando, né, lá no evento que eu estava lá em Florianópolis, eu estava dando uma palestra e eu convidei uma pessoa do banco lá para assistir, como cortesia. Aí a pessoa não conseguiu entrar, estou aqui, mas não deixaram entrar, estou com a passagem, o ingresso cortesia, mas não deixaram entrar, porque estão dizendo que essa palestra que você está ministrando aí é VIP. Eu falei, não sabia, né? Mas tudo bem, eu vou falar com o pessoal da organização de novo lá. Então, nós somos VIPs, né?
personas, né, especiais para Deus, né? Somos pessoas especiais, povo de Deus, escolhido de Deus. Então, se nós, né, se você não entendeu que Deus olhou para mim, olhou para você, escolheu a sua família, e falou o seguinte: olha, se você crê, né, você crê, a palavra diz lá, todo aquele que crê, né, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, porque todo que não pereça, mas então tem a vida eterna. Deus olhou para nós e nos deu a salvação. Eu estou aqui, o Sandro está aqui, o irmão Marco Antônio, a Roberto, todos nós estamos aqui, não foi por acaso, foi Deus que escolheu. Se nossa vida está presa ao que eu vou ter de retorno por vir à igreja, aqui nessa terra, nós somos os mais miseráveis do mundo, né? A palavra, eu vou ler aqui na versão NVI. Coloca aí para nós. 2 Coríntios. Não, 1 Coríntios 15, 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Em outras palavras, somos os piores, miseráveis. Irmãos, pensa no que Deus preparou para mim e para você. E quando nós nos organizamos aqui na nossa igreja para ter um ministério infantil, para colocar os nossos filhos aprendendo a palavra de Deus, quando nós temos um ministério de jovens, para poder dar encaminhamento para os jovens, para nós buscar jovens lá fora, família sendo resgatado. Por quê? Porque a palavra diz assim, né? Quem que vai pregar se não há quem prega? Ou como ouvirão se não há quem pregue? Então nós temos que levar a palavra. A nossa vida, né, nessa terra aqui, nós temos que pensar nisto, né? Como foi falado ontem, a gente ser o atalaia, né, de Deus para poder levar a mensagem de esperança. Porque a pessoa está lá, é escolhida de Deus, Deus está esperando que você ore por ela, para que ela venha para cá, para que comece a andar na palavra, para que Deus, assim como Jesus falou, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida plena, né? Então, nós somos tão VIPs, eu vou usar essa palavra, né? Que eu achei interessante, eu não sabia que eu estava numa palestra VIP. Aí, nós somos tão VIPs e pouco aproveitamos isso, poucos pensamos nisso, pouco valorizamos isso. Já pensou o privilégio que é a gente poder, né, olhar assim, orar pelos nossos filhos, saber que um dia, quando o Senhor nos chamar, né, nós vamos estar lá na glória junto com o Pai, eternamente. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvido ouviram, né? Coração nenhum foi tocado naquilo que o Senhor preparou para nós. Então, nós temos assim, né, nossa vida aqui, como eu comecei a palavra, né, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então, se a minha esperança está vindo na igreja, é tão somente para as coisas dessa terra, eu sou um dos mais miseráveis, né, digno de compaixão. Mas se eu começo a entender que nós somos especiais para Deus, Deus olhou para mim e para você. Quando você nasceu, né? Quantos milhões de possibilidades de eu não ter nascido, de você não ter nascido, e se eu não tivesse nascido, o pastor Rodrigo não teria nascido, né? Quantas coisas, Deus falou o seguinte: é você, Roberto, é você, Rico, é você, Rico. Cada um de nós, Deus olhou e chamou pelo nome. Nós somos povo de Deus, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus conta conosco. Então nós somos assim VIPs. Então, se você entender a grandiosidade de ser chamado filho de Deus, escolhido de Deus, então nós temos que falar o seguinte: eu vou lá realmente conhecer mais o meu Deus. O meu Deus que me escolheu e eu ainda nem conheço, né? E quantas vezes nós temos andado sem conhecer a vontade de Deus, né? Sabendo que um dia, né, se nós estamos nos preparando aqui para morar na eternidade com Deus, como foi falado, nós somos peregrinos nesse mundo, né? Então, por isso, irmãos, por isso, nós estamos falando aqui da porta, né, que Deus
abre, ninguém fecha. Porque Deus preparou portas para mim e para você, né? Coisas tremendas. Quando nós, né, caminhamos com Deus, oramos, somos fiéis, né, à palavra, Deus vai mostrando o caminho, você está andando no centro da vontade de Deus, né? Você vai encontrar aflição, mas Ele vai te dar toda a direção para você superar. Quando você quer abrir uma porta, que Deus falou, essa não, porque não foi para você essa porta. Ah, mas o outro foi aí. Não, calma, né? Calma, a sua porta está preparada, mas não é essa. Então, quando nós entendemos que, às vezes, uma situação, por exemplo, às vezes Deus fecha a porta que dói. Tem situações de perda, por exemplo, né, de pessoas que partiram cedo, né? Às vezes o casal, né, ninguém sabe o dia, né? Às vezes eu falo para a minha esposa, né, um dia Deus vai nos chamar, quem vai primeiro, né? Não é interessante? Você já parou para pensar? Quem ficar, né, vai ter que vai passar, vai chorar, vai passar o luto e a vida vai continuar, né? Mas, irmãos, Deus vai escrever uma nova história, mas Deus é soberano para tomar uma decisão, até uma decisão dessa doída. Mas nós temos que entender, né, que porta fechada é soberania de Deus. Porta aberta Ele dá para quem Ele quer, quando Ele quer, não precisa, é pela graça, né? Não é por merecimento, não é porque você é bonitinho, você é bonitinha, mas é pela graça. Porta fechada, né, é soberania de Deus. Quando nós entendemos que Deus é Deus, quando nós entendemos que nós somos povo de Deus, que Deus nos ama, que Deus nos escolheu, que Deus tem um futuro para nós, e mais do que o futuro aqui nessa terra, está na eternidade com Deus. É para isso que nós somos chamados. Então vamos viver, né, o hoje, mas sem tirar o olho, né, das coisas do alto, sem esquecer, né, que nós estamos aqui provisoriamente. Qualquer dia não estaremos mais. E é essa eternidade que nós queremos, como Igreja Batista da Família, nos encontrar. O dia que o Senhor nos chamar, nós estamos todos lá, no dia da grande congregação, né, sentar lá com o Senhor, né, todo mundo, né, naquele banquete, nós queremos olhar para cada irmão, cada irmã, a família toda, não tem ninguém para trás, porque eu sei que nós somos escolhidos de Deus. Você tem essa certeza? Então, vamos amar a Deus. Quanto mais nós entendemos esse amor de Deus pela nossa vida, pela nossa eleição, né, pelaquilo que Ele escolheu e nos amou, então, nós vamos superar com mais facilidade. Aí, quando eu volto aqui na introdução que eu fiz do picos e vales, você vai ter um momento de dificuldade mesmo. Eu sei que você já passou, eu já passei. Às vezes é problema de enfermidade, às vezes é problema financeiro, às vezes são lutas até na família, às vezes situações que você nem imaginava, de uma hora para outra, vem, né, e te pega naquela situação. Deus está falando, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Deus não nos deixa, jamais nos abandonou e jamais nos abandonará. Amém? Então, a palavra de hoje, né, é para que a gente viva essa vida plena. E o Senhor falou, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida plena. Né? Não estou falando aqui de acumular riquezas, mas eu estou falando em que você vai viver e vai ter a paz que o Senhor falou o seguinte, eu estou falando isso para que tenham paz em mim, para que tenham certeza que Deus está cuidando da sua vida, da sua casa e da sua família. Amém? Fica em pé, vamos agradecer a Deus por ser.